Olha que interessante, eu comprei esse isqueiro Zippo aqui lá no Egito e agora que eu tô vendo que aqui atrás dele tem um mapa, né? Mapa do Egito, né? E tem aqui, ó, a Marna, gravado aqui onde ficaria, né, Aquetaton, né? Que hoje é a Marna. E agora que eu saquei isso aqui, gente, nossa, olha que lenta. Eu que peguei ele na loja, tá dentro da embalagem, né? Ele tava dentro do pacote, eu só vi o Anubis. Mas esse aqui, agora que eu vi, rapaz, aqui, ó, as capitais aqui, ó, os lugares mais importantes, eles botaram a Marna, que legal. Não tinha visto isso. Olá, você. Tá frio pra caramba. Hoje é o dia que eu decidi gravar esse vídeo. Eu pedi pra vocês escolherem o tema da, da semana, o que vocês gostariam que eu falasse. Eu pedi pra vocês na comunidade pra votarem no tema. E hoje, então, eu tô gravando esse vídeo. É um dia muito gelado. Era pra já ter gravado esse vídeo há bastante tempo, pelo menos uns 2 dias. Mas eu decidi fazer ele hoje. E agora, nesse momento, é final de tarde, eu tô gravando, você vai ver no horário aí, na hora do almoço, durante o dia. Eu acho que eu também finalmente me encontrei no tema que eu já quero abordar dessa vez, porque, afinal de contas, para mim ainda é um tema delicado. Falar dessa pessoa, desse espírito que, afinal de contas, me segue há bastante tempo, me segue desde a minha primeira encarnação, mas que hoje eu faço questão de esclarecer para quem tem alguma dúvida se eu guardo rancor, ou tenho mágoa. Na verdade, eu não tenho mágoa mais da pessoa. Eu acho que os nossos problemas foram sanados. Portanto, eu acho que já estou pronta para revelar que, de alguma maneira, o espírito do meu algoz das vidas passadas, que hoje corresponde a uma mulher, tem me ajudado e me ajudou num momento bastante crucial da minha cura. Então, agora vocês vão ouvir uma história rápida, um relato rápido de como é que, de certa forma, ela não só com o nome me ajudou a curar uma mãe, como também me ajudou a curar uma criança interior machucada que eu negligenciei por bastante tempo. Bom, logo após toda aquela história envolvendo Miriam, envolvendo a Maria, envolvendo a minha mãe biológica, eu passei por alguns períodos ainda convivendo com uma dor que talvez não fosse o luto da minha mãe. Eu acho que era uma dor de que eu não tinha o que fazer. Eu tinha que apenas esperar para ver o resultado daquele processo todo. Então, eu me sentia cansada, me sentia até um pouco a parte que sozinha. Eu sei que eu levei alguns meses para me recuperar daquele episódio do resgate da minha mãe, que foi muito forte. E eu frequentemente tinha os meus episódios de meditação, eu tinha as minhas curas, tratamentos, a terapia psicológica que eu ainda fazia na época, mas eu me confrontava diversas vezes com uma sensação muito grande de vazio. Continuava, permanecia a sensação do vazio. E eu não sabia como é que eu preenchia. Então, nessas meditações, nesses momentos de tentar preencher as lacunas que estavam precisando ser cuidadas, serem vistas na minha vida naquele momento, eu fui parar num ambiente que se parece muito com o céu, se parece muito com as nuvens, é um alto de uma montanha, se assim pode dizer. Eu lembro que eu fui levada pela minha consciência a fazer essa reflexão e a minha consciência me conduz até um ambiente nevoado, um ambiente alto, parece o alto de uma montanha ou uma colina, e é tudo branco, é como se lá de cima eu pudesse enxergar a cidade inteira, sabe? E lá há uma mentora amiga que se chama Aurora. Essa mentora já me acompanha
há muito tempo. E às vezes eu converso com ela nesses momentos de meditação. Nesse momento em específico, a Aurora me diz que vai passar aquela dor, vai passar aquela inconstância emocional que eu venho tendo. Então, eu questiono por que essa pessoa que me fez tão mal, eu nem tinha feito as regressões de memória ainda em 2024, eu estava um ano antes das regressões, mas eu já sabia que aquela figura de algoz, ela representava alguma pessoa. Bom, eu não vou chamar algoz de algoz o tempo inteiro, então a gente vai chamar essa mulher que ela representa de Sônia. Então, a Sônia tem o lugar dela nessa história e a gente chega lá, para vocês entenderem. Mas, basicamente, a mentora Aurora diz que, de fato, há uma ligação entre nós duas e que quando eu tiver capacidade emocional para entender isso, eu terei acesso a essa informação. Mas, por enquanto, eu tenho que ser paciente e entender o processo. Entender também que processos não são do dia para a noite. Eles levam tempo e eles vão amadurecer. É igual uma semente. Você planta, você rega e ela cresce conforme você cuida. Então, cuidar de si é semear a cura, sabe? Era mais ou menos isso que a Aurora quis me explicar. Então, de um jeito bastante delicado, a Aurora aponta para o horizonte e algumas nuvens se abrem. Há uma pessoa de costas, uma mulher, que está olhando para a cidade lá embaixo. E eu questiono a Aurora: quem é essa pessoa que está ali? E olhando bem de perto, eu reconheci ela de costas. E, bom, eu me botei a pensar: bom, será que eu estou criando essa imagem da Sônia? Porque era a Sônia. Será que eu estou criando a imagem da Sônia para aliviar de alguma forma isso que eu sinto aqui, esse desconforto? Mas a Aurora me convidou a me aproximar. A Aurora disse: você pode. Talvez a Sônia queira te dizer alguma coisa. E quem está ali não é propriamente a Sônia, mas é o eu superior dela. E, bom, ela não tinha acesso naquele momento ao eu superior dela, mas o eu superior dela estava existindo e se mostrando para mim. Então a Aurora me conduz até o eu superior da Sônia e há como se fosse uma redoma em torno da Sônia. Eu me aproximo e a redoma me traz para dentro dela e eu posso me aproximar então desse espírito mais elevado, dessa consciência, melhor dizendo, mais elevada. A Sônia me reconhece quando olha por cima do ombro, se vira e eu vejo que ela está bastante triste, com um semblante muito pesado, um semblante de vergonha também. Ela não consegue me olhar nos olhos. Ela está de cabeça baixa, ela lamenta. E então a Aurora pede para que eu faça as minhas perguntas para o eu superior da Sônia. E é isso que eu faço. Eu pergunto: Sônia, por que tudo isso? Por que teve que ser assim? Por que teve que chegar nesse ponto? A Sônia não consegue responder. O eu superior dela sente muita vergonha. Depois, nas regressões, depois vendo a ligação toda que nós temos de algoz e vítima, eu fui entender que a vergonha dela era porque ela já sabia de tudo, mas ela não podia me contar. Isso como eu superior, lembre-se bem. Ela, como a pessoa que ela é hoje, ela não sabe do que está acontecendo, do que aconteceu comigo e provavelmente ela vai morrer sem saber, porque, enfim, a espiritualidade talvez queira assim. A Sônia só diz que eu tenho que continuar o trabalho que eu estou fazendo. É muito importante para minha jornada e que na frente, bem no futuro, eu ia entender por que é que eu passei por tudo aquilo. E disse algo que eu depois tive que engolir e levar muito a sério. Mas ela disse que, olha, você precisa muito continuar no seu caminho. E a chave para a sua cura em totalidade está na sua criança interior.
cure a sua criança interior. Depois disso, ela simplesmente se virou, deu as costas e continuou olhando para o horizonte embaixo dela, abaixo de nós. A Aurora então me retirou de perto dela, a gente saiu daquela redoma que se formava, e eu me pus a refletir porque é que a Sônia tinha dito aquilo. Uma reflexão na época que eu fiz foi baseada no livro da Louise Hay, que um dos livros dela sobre cura, que você mesmo pode curar a sua vida, eu acho que é o nome do livro, e eu li esse livro, e nesse livro ele é interessante porque esse livro aponta que a maioria dos nossos problemas na vida adulta decorrem de uma criança ferida no passado. Nós absorvemos as influências, as negligências, não sabemos digerir aquilo e carregamos para a vida adulta. Então, uma vez que a gente entende que a gente precisa entender a dor da criança, nós vamos curar o adulto presente. Bom, eu peguei aquelas informações, eu estudei e eu vi uma criança realmente com dores, não do abandono materno, que foi causado sem querer pela minha mãe biológica, mas eu vi uma criança solitária, como a criança que eu fui. E eu fui reconhecendo aqueles problemas, aquelas coisas daquela criança ferida. Uma criança que muitas vezes se calava e não dizia o que sentia porque tinha medo de julgamento. Ter crescido solitária, de certa forma, era bom, mas também custou. Custou a dor que eu senti futuramente. E era isso que a Sônia queria me passar. Eu tinha que curar essa dor de ter sido uma criança solitária, uma criança mais razão do que coração, uma criança que prendia as emoções. A Sônia me deu uma chave muito interessante. Na verdade, o eu superior da Sônia, né? E foi muito mais fácil também vencer alguns medos, inclusive esse de estar falando e contando essas coisas para vocês, através dessa cura de criança. A gente precisa muito olhar para essa criança do passado para entender quem que a gente é hoje. As referências que essa criança teve foram boas referências, foram referências ruins. O relacionamento, os relacionamentos em torno dessa criança, como é que eram? Conflituosos, saudáveis. Todas essas nuances formam a pessoa que está diante de você no espelho. Todas as suas emoções são reflexo também da sua criança. E você precisa olhar para ela, você precisa pegar ela no colo e cuidar dela. Então, um bom exercício para isso, que foi um exercício que eu fiz, era de voltar em pontos específicos da minha infância. Literalmente fazer uma meditação, fechar o meu olho e em um momento passado muito feliz, mas também um momento em que eu me senti negligenciada, eu me senti mal. Eu voltava nesses pontos, e não foram poucos pontos, eu voltei em muitos pontos. E a minha criança me segurou pela mão, ela literalmente me conduziu e me mostrou onde é que eu podia ver que ela tinha sofrido. Ela tinha passado por algo que ela não entendia. E bom, foi um exercício muito interessante que me ajuda muito até hoje a interpretar certas coisas, não só da minha vida, mas na vida das pessoas que eu amo, nas pessoas que estão ao meu redor. Algum tempo depois eu mandei uma mensagem no aniversário da Sônia e eu não conversava com ela há quase um ano. Eu mandei um áudio para ela, desabafando sobre o que tinha acontecido entre eu e ela. E como eu me sentia e como, de certa forma, ela havia me ajudado, mesmo sem saber, mesmo sem entender. Eu não botei em detalhes nada que eu tinha feito, eu não botei em detalhes qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer terapia que eu fiz. Então, a Sônia, ela me surpreendeu respondendo de volta. E eu não esperava, porque eu sentia que a Sônia nunca foi uma boa pessoa em dialogar. Ela disse, né, que foi mãe muito jovem, muitas coisas aconteceram na juventude dela. E ela teve que aprender muita coisa muito cedo, muito precocemente.
impossibilitando ela de viver outras experiências no momento certo, como uma adolescente que ela foi. E eu lembrei do eu superior dela falando sobre a criança, curar a criança, talvez ela também precisasse, por isso que ela estava me dando aquela dica, como a Sônia Pessoa, né? Fez o seu desabafo sobre crescer. Eu acho que naquele momento nós selamos a paz, mesmo que eu ainda passasse pelo luto da perda da mãe, de ter encaminhado minha mãe para onde ela deveria ter descansado, para a colônia que ela está hoje. Eu vi naquele momento que não precisava doer, não precisava de raiva, não precisava disso. Nós somos outras pessoas nessa encarnação, com ambas oportunidades de crescimento e evolução. Eu creio que a lição, não só do nome da Sônia ser o mesmo nome da minha mãe biológica, mas a lição de ter dito para que eu curasse a minha criança interior, foi um pedido de ajuda do espírito dela. Foi um pedido de desculpas também por tanta dor causada. Naquele momento em que a gente conversou, naqueles áudios, ambas desabafando sobre seus crescimentos, sobre suas dores e alegrias, a gente se entendeu. E é por isso que hoje não dói tanto. Ela pode ter sido minha algoz, ela pode ter me causado muito sofrimento. Mas esse sofrimento ficou no passado, no lugar onde ele deveria ter ficado de uma vez por todas. E se eu encontro a Sônia hoje novamente, eu a abraço. E tenho a capacidade de abraçar. E acredito em vocês. É muito bom. É libertador. É uma tarefa e uma forma de exercer a espiritualidade. Isso requer tempo, isso requer espiritualidade. Isso requer muita calma. Tudo no seu tempo. E se isso serviu de lição para vocês, eu vou ficar muito feliz. Esse é um canal aberto, a gente está falando de autocura, de crônicas e de coisas que me ajudaram e que talvez ajudem vocês, né? Então vamos nessa. Vamos fazer uma rede aí de pessoas que estão precisando dessa palavra de espiritualidade, né? Falem o que vocês querem, compartilhem o que vocês desejam, as experiências de vocês também, com seus algozes ou pessoas que vocês também precisam entender, precisam perdoar. E se dessa forma eu ajudei vocês, ó, eu fico muito feliz, eu fico muito, muito contente de poder saber que eu tô ajudando de alguma forma, que a minha história ou as minhas histórias de cura, as minhas histórias, a minha jornada pela espiritualidade e autopercepção esteja ajudando. Eu entendo que algumas pessoas ficam acanhadas, não querem deixar comentário, não tem o que dizer, porque é isso, a vida é assim, eu não exijo nada de ninguém, acho que ninguém é obrigado a nada também. Se quiser se inscrever, fica à vontade, eu vou adorar a sua presença aqui no canal, vou adorar ser uma amiga para você, se eu puder dizer assim. Estamos todos no mesmo barco na evolução, lembrem-se disso. Um beijo enorme para vocês, fiquem bem.